paz do nosso Deus, canal Frutificai com mais uma exposição bíblica, e dessa vez nós iremos falar mais uma vez da nossa nova série Escatologia, queridos. É mais uma série para você maratonar, para você continuar conosco, e dessa vez nós iremos falar sobre algo muito interessante. Iremos falar sobre o levante de Gog da terra de Magog. Isso está com a nossa base bíblica no livro de Ezequiel, no seu capítulo 38 e 39. Queridos, é muito importante você ficar sempre ligado e vendo aqui os nossos vídeos, principalmente porque o estudo anterior que fizemos também em Ezequiel, no seu capítulo 37, ele vai falar sobre algo muito interessante, que é o Vale dos Ossos Secos, onde Israel será totalmente restaurada e também ela terá um momento em que ela encontrará o Messias. Além de ser restaurada como nação, também politicamente, o seu exército também muito organizado, que poderíamos falar muito sobre isso, mas não é o nosso tema hoje. Ela no final vai encontrar o Messias, mas antes disso vai ter exatamente o nosso tema de hoje, Gog e Magog, o primeiro levante. Queridos, só para nós começarmos a título de introdução, há pelo menos 3 levantes que ocorrem no período da grande tribulação. Bom, mas antes de falar isso, eu sei que você já ficou curioso. Eu sei que você já começou a ficar assim, qual será? Então eu peço humildemente que você possa se inscrever no canal e também compartilhar nas suas redes sociais e possa falar para todos aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que querem cada dia mais conhecer as Escrituras e também ficar com os olhos atentos para aquilo que há de vir, para os estudos e os acontecimentos que estão acontecendo. E agora, sem mais delongas, nós iremos falar da palavra. Eu vou ler somente 3 versículos do capítulo 38 de Ezequiel, para que a gente possa falar sobre isso. Então, começando agora o canal Frutificai. A palavra de Deus, queridos, ela fala exatamente em Ezequiel 38, nos 3 primeiros versículos, o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Bom, esse é um versículo muito interessante. Eu gostaria de falar que, por mais que eu quisesse e fosse a minha intenção poder tirar todas as dúvidas ou até mesmo falar sobre tudo sobre Gog e Magog, porque é um assunto muito controverso, existem várias correntes teológicas, e eu não conseguiria. Mas eu vou tentar aqui trazer pontos muito principais, daqueles pontos que realmente são tocados de forma sensíveis, e espero que você fique aqui até o final e possa ver todo o conteúdo e, como eu disse anteriormente, maratonar para ser abençoado. Queridos, a primeira coisa que eu queria dizer é que há, claro, teorias e também correntes teológicas que, retrocedendo um pouco, entendem que Gog, que na verdade é um título, é um príncipe, como está dizendo aqui as Escrituras, e esse príncipe ele é da terra de Magog, e essa terra de Magog aqui, ele no caso seria príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Veja que Gog aqui há muita especulação, e aqui eu quero aproveitar para dizer que eu não vou ser uma pessoa que vou especular nada. Eu vou dizer para você o que na verdade todos os que estão especulando dizem, mas eu não vou afirmar, até porque a Bíblia não dá esse direcionamento, ela não dá esse respaldo. Muitos entendem que Gog, esse príncipe, ele seria da Rússia. No entanto, queridos, eu não tenho base bíblica para poder passar para os amados, mas eu tenho aqui histórias dos quais é narrado
para poder dar essa afirmação de que esse príncipe de Gog seria naturalmente da Rússia. Anteriormente, quando Israel ainda não era uma nação, ainda estava tentando, estava indo para conseguir isso, a história conta, e também muitos historiadores, de que a Rússia ela ajudou muito, mesmo sendo um país que não tem a mesma religião e tudo mais, e os mesmos interesses, ela ajudou Israel a realmente chegar ao seu objetivo de se tornar novamente uma nação. E, segundo o Moshe Shne, ele diz que o objetivo da Rússia dar essa ajuda para Israel seria de dominar o mundo. Bom, queridos, nós podemos entender aqui que isso é uma especulação e não temos aqui base, mas sabemos que é um príncipe Gog, no caso com esse título Gog, da terra de Magog, que de fato vai fazer o primeiro levante. E como eu comecei dizendo aqui para os amados, no período tribulacional vai haver pelo menos 3 levantes muito importantes. Primeiro, o levante de Gog, da terra de Magog, contra Israel. Então, vai vir depois o segundo levante. Esse segundo levante vai ser o Armagedon. O terceiro levante vai ser quando Satanás, depois de muito tempo, ele vai tentar dar sua última cartada. E é exatamente esse paralelo que eu vou falar no final, porque há um contexto similar utilizado pelo nome Gog, só que em Apocalipse fala Gog e Magog, em Ezequiel fala Gog da terra de Magog, e eu vou explicar isso no final. Fica comigo até o final que nós vamos explicar. Mas voltando aqui, queridos, eu gostaria de dizer que também Antônio Neves de Mesquita, ele defende que a identificação dos povos que ajudarão Gog a fazer esse levante contra Israel seriam daqueles que são descendentes de Jafé. E também, é claro, seriam muitos daqueles que fossem povos do norte. Então, queridos, há muitas teorias, não temos como afirmar nada, mesmo que quiséssemos, mas essa também é uma parte muito, muito sensível e muito discutida, de quem seriam os povos que ajudariam a Gog a fazer esse levante para derrotar o povo de Israel. E aí há pessoas que entendem que seria a Turquia, que é vizinha da Rússia, já que há um entendimento que seria a Rússia, dizem que era a Turquia, Afeganistão, teria ali povos, da Ásia. Então, assim, queridos, há muita especulação, não temos aqui como afirmar todo o contexto, mas temos como dar aqui o cerne de tudo que é discutido. E eu gostaria de dizer que esse evento, desse primeiro levante de Gog da terra de Magog, há muita discussão de quando seria isso. Há uma discussão e há também uma discordância entre partes, entre os dispensacionalistas e os que não creem no dispensacionalismo. Então, queridos, eu gostaria de falar aqui de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, aquilo que faz mais sentido. E aí, eu deixo vocês à vontade para que vocês possam ler. Leiam Ezequiel capítulo 38 e 39, que vocês vão entender o que está acontecendo ali. Bom, segundo a profecia que há no livro de Daniel, que fala sobre a 70ª semana, ela afirma que, nesse caso aí, Israel estará em paz. Se Israel estará em paz, é natural que o pacto entre o anticristo e Israel estará em vigor. O anticristo, ele estará totalmente aliado a Israel. Então Israel estará gozando de paz. No entanto, queridos, Gog irá se levantar contra Israel. E neste caso,
não será o anticristo que o defenderá. A nação de Israel não será defendida pelo anticristo, mas sim o próprio Deus. E isso você pode ver nos versículos que aqui já diz que ele iria contra a Gog. O Senhor fala assim: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, queridos, o próprio Deus irá agir de forma milagrosa em favor de Israel, da nação escolhida. Há também muitas pessoas que entendem, que essa parte de falar de Gog, da terra de Magog, ela não seria contra Israel, mas sim contra todos os povos escolhidos de Deus, aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo. E nós podemos ver veementemente, de forma indiscutível, que essas pessoas estão equivocadas, até porque é a explicação que eu vou dar entre a diferença de Apocalipse 20 e Ezequiel 38 e 39. Então, queridos, fique comigo aí, entenda e não deixe. Você ainda não se inscreveu? Ainda não começou? Querido, vá lá no sininho, ative todas as notificações, compartilhe na sua rede social, fale com o teu irmão, aquela pessoa mais chegada que você fala que ama a palavra de Deus, e fale: tem um canal que fala da palavra do Senhor. Bom, queridos, eu quero trazer aqui, e isso eu estou fazendo estou simplificando muito essa exposição, para que não seja cansativa e também você não venha se confundir. Bom, eu quero trazer aqui diferenças que vão levar luz ao teu entendimento entre exatamente o que foi dito na profecia de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, assim como o que está em Apocalipse, no seu capítulo 20, dos versículos 7 ao 10. Veja que a primeira coisa que eu quero dizer é que em Ezequiel ele está falando de um príncipe, que ele é o principal opositor, ele é o principal ali na situação, o adversário principal é esse príncipe, no qual não sabemos oriundo de onde ele é da terra de Magog. Mas que terra é essa? Quem seria? Não sabemos. Não podemos especular. Poderíamos especular, mas não é saudável. Queridos, já em relação a Apocalipse, o principal não é Gog, mas sim Satanás. Satanás é o opositor, é o adversário. Você pode ler na sua Bíblia, você vai ver Apocalipse no seu capítulo 20, versos 7 até o 10, ou você pode até se estender um pouquinho mais, você vai entender claramente que o opositor não era Gog ali. E há também uma diferença muito grande, que aqui, como eu disse anteriormente, Gog, ele é um título de príncipe. É uma pessoa que irá se levantar contra Israel e ele é da terra de Magog. Em Apocalipse, ele utiliza-se, ali João está utilizando-se do nome Gog e Magog. E tudo indica, da forma mais clara possível, de que ele está utilizando essas palavras de forma metafórica e não literal. Até porque, como eu disse aqui, Gog era da terra de Magog. E aqui não está em Apocalipse, não faz menção de que Gog era da terra de Magog, e sim Gog e Magog. Ou seja, Gog e as nações. Bom, já vimos aqui duas diferenças bem grandes que ocorrem aí. Mas também há muito mais. Podemos falar também do período em que com certeza vai acontecer essa situação. Como eu disse aqui anteriormente, o povo de Israel, provavelmente, de forma assim bem clara, conforme Daniel, ele estará gozando de plena paz, porque estará aliada ao anticristo. E o anticristo estaria ali muito bem com Israel. Esse seria o período, então, inicial da tribulação. Seria esse momento do primeiro levante. Então, nós podemos entender que é o início da tribulação. Há pessoas que, como eu disse aqui, vão entender que é mais para frente, que é no meio,
mas eu estou dando aqui o entendimento conforme aqui nós lemos exaustivamente. E já quando lemos Apocalipse, fica muito claro que esse período desse acontecimento em que Satanás, assim como também Gog e Magog, irão se levantar, não seria no período em que Israel está em paz, mas sim seria um período muito posterior. E por que nós entramos nesta conclusão? É muito simples. Basta você ver o que vem depois, porque tudo tem um começo, tudo tem um desenvolvimento e tudo tem um fim. E veja o que acontece no final desse grande levante, que a gente pode dizer de Gog na terra de Magog, isso de Ezequiel 38, 39. Você pode ver em Ezequiel 39, no seu capítulo 11 e 12, que logo depois que há a derrota de Gog, levam-se 7 meses para sepultar a todos aqueles que morreram de Gog, da terra de Magog, e todos os seus aliados. Vejam que são 7 meses que Israel vai enterrar esses mortos para purificar a terra. Mas o que acontece então quando há derrota no caso de Apocalipse capítulo 20? Acontece logo depois, não é sepultamento de ninguém, é sim o julgamento. Então, queridos, podemos ver de forma clara e nítida de que há uma diferença totalmente clara e transparente de que são realmente momentos e acontecimentos em períodos diferentes na grande tribulação. Seria um no início, em Ezequiel seria no início e Apocalipse seria no final. Bom, queridos, eu queria falar muito sobre esse assunto. Eu queria dizer também que há um entendimento aqui, como eu disse aqui, se discute muito quem seria essas nações da terra de Magog. Eu já disse algumas aqui, poucos mais disse, para que a gente não pudesse se prender muito a isso e até mesmo se confundir muito com isso. Mas em Apocalipse há um entendimento quase que majoritário de que Gog e Magog aqui é compreendido como todas as nações da terra. Seria uma linguagem metafórica que seria para poder traduzir as nações da terra, que se uniriam a Satanás para fazer a última cartada, o último levante. Entendeu, queridos? Onde ele seria o principal adversário. Eu tenho certeza que você deve ter ficado bem impressionado, porque escatologia é um estudo muito sério, onde nós temos que não entrar com achismos, nem mesmo com suposições, nós temos que ir à luz da palavra. E a palavra é o importante. Então leia com toda certeza em sua casa Apocalipse, no seu capítulo 20, versos de 7 a 10. Também leia na sua casa Ezequiel, no seu capítulo 38 e 39, para você ter luz ao seu entendimento sobre todos esses acontecimentos. E ainda, leia também Ezequiel anterior, 37. Por quê? Porque veja que eu comecei falando do Vale dos Ossos Secos, que um grande exército se formou quando Israel, no caso ali, veio a se tornar nação novamente, e agora estou falando do primeiro levante que acontece na grande tribulação e que seria diretamente um confronto em relação a Israel. Então, escatologia é um estudo muito interessante. Espero que você tenha gostado. Não foi uma exposição longa, não foi uma exposição que começa a pegar eventos históricos e tudo mais, até porque ia confundir a sua mente, mas eu quero que você entenda que é importante nós entendermos isso. E, mais uma vez, principalmente no momento em que vivemos e que sabemos que há uma guerra em trâmite, então muitas pessoas fazem essa suposição com mais força, por entender que está havendo um conflito agora, atualmente, com Rússia. Então eles já sabem, já posicionam e até colocam uma previsão posterior de que Rússia seria a pessoa principal a ser o Gog, a pessoa que se levantará contra Israel. Um país que não tem nenhum interesse religioso
e também não tem as mesmas filosofias, né, em relação à política e tudo mais, mas, no entanto, foi uma nação que ajudou a Israel no tempo em que ela ainda não era uma nação, mas que estava totalmente a caminho disso. Então, fique aí para você estudar cada vez mais a Bíblia, para você examinar, ir a fundo nas Escrituras e ser uma bênção. Primeiro levante Gog da terra de Magog. Que Deus abençoe a tua vida e te dê a paz.